o número, a sala de onde vocês são. E professor, o Celtão tá ganhando, hein? Quem tá ganhando? O Celtics. Está com a blusa? Ah, sim. Tá tudo desligado aqui. Vamos lá. Coloquem o nome de vocês aí no chat. Nós vamos hoje falar um pouquinho sobre o racismo, né? Sobre a perspectiva de dois autores, tá? A Djamila Ribeiro e o Silvio Almeida. Nós hoje teremos a participação especial de duas alunas que vão fazer aí uma leitura estrutural, né? A gente vai iniciar esse processo de fazer leitura, então os nossos leitores de hoje serão a Priscila e a Lohane, né, as nossas candidatas, né? Elas se candidataram, né? Eu nem precisei pedir. Vá! E aí, como que vocês vão fazer? Vocês têm a Lohane tá aí também? Tá, né? Estou, professor. Você quer que eu ligue a câmera? Fiquem à vontade, como vocês acharem melhor, tá bom? A gente começa, então, pode ser por você, Lohane? Não, deixa a Priscila. Ela é boa que ótimo, tá? Legal. Então, vamos lá. Eu não fiz slides, tá? Mas eu vou apresentar para vocês um fichamento que eu fiz aqui do primeiro capítulo do livro da Djamila, e aí eu vou fazer como eu fiz com o terceiro ano, tá? Eu vou apresentar para vocês uma leitura introdutória, o início de leitura introdutória, com algumas observações, tá? Então eu vou passando aqui, assim, daqui a pouco eu vou colocar para apresentar, e aí a gente vai fazer essa leitura, vocês vão fazer essa leitura comigo aqui, e eu vou usar essa leitura como um disparador, para que a gente consiga, em alguma medida, pensar algumas questões do racismo estrutural, né? E fazer uma distinção entre o que é o racismo patológico, como o Silvio Almeida chama, e o racismo estrutural. A Priscila, ela vai falar um pouquinho de um dos textos que a gente tratou, e a Lohane vai falar do Descartes. Então vamos fazer assim. Vocês vão apresentar, meninas? Vocês têm alguma coisa para apresentar ou vocês vão apenas falar? Eu quero apresentar uma fotinha, só para ilustrar. Verdade. Então, Priscila, começa por você, por favor. Se apresenta, fala o que você vai fazer, e aí a aula é sua. Depois a gente dá continuidade com a Lohane. Priscila, já está apresentando aí. Bom, vou falar um pouco sobre o texto da aula passada, né? Meu nome é Priscila, sou do segundo ano B. E a autora do texto se chama Djamila Ribeiro. Ela é uma filósofa negra, né? E ela é feminista. E ela ganhou voz pelo seu ativismo na internet. E atualmente ela faz parte da Folha de São Paulo. O nome do texto é... Professor? Oi, Priscila, não estou conseguindo te ouvir. Então, isso que eu tinha perguntado, você estava me ouvindo. Alguém mais está conseguindo ouvir? Tá baixo, Priscila. Agora tá escutando já. Oi? Tá de boa. Agora voltou. Então, Agora voltou, antes estava baixo. eu vou começar tudo de novo, então, porque o professor não conseguiu ouvir. Eu vou falar um pouquinho sobre o texto da aula passada. O meu nome é Priscila, sou do segundo ano B, e a autora do texto se chama Djamila Ribeiro. Ela é uma filósofa negra e ela ganhou voz pelo seu ativismo na internet. E atualmente ela faz parte da Folha de São Paulo. Bom, o nome do texto se chama Solidão Institucional das Mulheres Negras. E ela começa o texto com questionamento. Será que já perguntaram quais eram os sonhos das tias da limpeza? E hoje eu faço esse questionamento para vocês. Será que alguma vez na vida de vocês já perguntaram quais eram os sonhos da tia da limpeza? Por que ela trabalhava como tia da limpeza? Enfim, tentaram se familiarizar com essas pessoas, né? E o professor passou uma pergunta no formulário que falava assim, né? Por que o termo tia da limpeza e tia do café para serventes seria uma problemática? E no meu ponto de vista, seria uma problemática porque muitas vezes essas mulheres não são vistas como pessoas, e sim só naturalizam o lugar que elas ocupam, entendeu? Tipo, só como tia da limpeza e tia do cafezinho, né? Como se elas não tivessem história, significados e etc, né? Depois que ela faz esse questionamento, ela fala que há pesquisas que apontam a solidão afetiva das mulheres negras, sobretudo as de peles escuras, que não são vistas como pessoas para casamentos e relacionamentos mais duradouros. Isso pela sexualização de seus corpos, né?
Mas ela fala que a solidão das mulheres negras vai muito mais além que disso, vai muito mais além disso, né? É muito mais profundo. E é claro que existe a solidão das mulheres negras em relacionamentos por não ser mais duradouro ou por nem ser vista como mulheres como mulheres para casamentos, né? Há um vídeo da Djamila onde ela fala que o corpo da mulher negra é muito sexualizado. Então, muitas vezes, os homens só veem elas para sexo, para saciar seus desejos carnais e etc. E para assumir para a sociedade são as mulheres brancas, né? E quando eu falo homens, os homens negros, eles também estão incluídos nisso. Eles também veem as mulheres só como objeto sexual. Isso porque eles cresceram nessa sociedade e eles aprenderam que as mulheres para ser assumidas são as brancas, as mulheres mais assumidas são as brancas, e etc, né? E, contudo, né, as mulheres negras, elas são mais vulneráveis para relacionamentos agressivos, né? Por causa que tem a carência e tal, né? E, assim, aumenta o índice de mortes por feminicídios. Há pesquisa que aponta que as mulheres negras são as que mais morrem por feminicídio, né? E depois ela faz um questionamento a ela mesma sobre o quanto é solidário, em lugares mais privilegiados, não ter mulheres negras como ela usufruindo e coexistindo, só atendendo pedidos e desejos de pessoas que nem conhece, né? E nessa parte eu não vou falar muito agora, porque mais pra frente vai ter um parágrafo que reforça mais isso, né? Mas quando ela falou isso, né, que ela falou que o quanto é solidário em lugares mais privilegiados não ter pessoas como ela, né? E muitas vezes eu me sinto nessa situação, né? Tipo, em rodas tem muitas pessoas brancas e só eu de negra, né? Então eu consegui entender isso que ela falou, né? Depois, ela fala da solidão da mãe dela, que antes de casar com o pai dela, era uma empregada doméstica e contava para ela sobre a solidão do elevador, sobre a solidão do quartinho e como que ela tinha que agradecer infusivamente pelos casacos velhos que ela ganhava, né? E eu acredito, né, isso é um ponto de vista meu, eu acredito que ela agradecia com tanta fervura por ganhar os casacos velhos, porque, tipo, ela trabalhava no local e ela ainda estava ganhando alguma coisa. Então, acho que ela se sentia na obrigação de mostrar que ela estava grata. Ela não tinha nada para dar em troca. Então, a gratidão era o que ela tinha no momento, né? E depois ela fala que também há a solidão de ser a única negra que, e a primeira negra que, para aquelas que com muitas dificuldades venceram barreira e, ao olhar ao seu redor, ter poucas ou nenhuma negra como ela, né? E isso poderia ser uma vitória para as mulheres negras. Eu acredito que até seja. Tipo, eu venci barreira, eu saí das dificuldades, enfim. Mas só que é muito solitário olhar para o lado e não ter poucas ou nenhuma como você, né? E muita gente poderia falar, ai, Priscila, você tá de mimimi, que não sei o que lá. As mulheres negras venceram a barreira, elas têm que estar felizes no lugar que ela está, né? Mas para provar que isso não é mimimi, a Jadmila ela ainda fala assim, né? As pessoas não imaginam o quão ócio é estar em um lugar em que só você é a pessoa negra, ou aquela que vai ser sempre posta no lugar de chata, agressiva, porque só fala disso, de olhar para o lado e não perceber um olhar de acolhimento, quando passa por situações discriminatórias, de ser sempre desacreditada, atacada, porque as pessoas esperam sua queda, porque você ousou sair do lugar. Então, ser a única negra que, a primeira negra que, não anula a solidão que a mulher negra vai ter, tipo, de ser desacriminada, desacreditada. Enfim, pode ser até pior, né? Porque o racista, ele não gosta de ver o preto no topo, né? E depois, né, ela fala da solidão de sempre ser a negra agressiva ou raivosa porque exige respeito, de ser a negra metida porque anda de cabeça erguida, ou ainda mais, de ser arrogante, decidida, né? E falei com você porque você tinha cara de metida, você tinha cara disso, aquilo, outro, né? Uma vez, né, uma menina, né, que hoje em dia ela é minha amiga, ela falou assim que antes de falar comigo, antes de me conhecer, né, ela não falou comigo porque ela achou que eu era barraqueira. Ela ficou com medo de mim porque ela achou que eu era barraqueira. No momento, né, na época, eu nem percebi o quanto essa frase é preconceituosa, né? Porque as pessoas sempre veem uma pessoa que é decidida, que é empoderada, como barraqueira e tudo mais, né? E depois que ela fala isso, ela ainda faz um questionamento. Vocês já se questionaram de onde vem certos incômodos ou porque tenta justificá-lo atacando quem as incomodou? Ou seja, você já questionou a si mesmo porque uma negra bem resolvida, de cabeça erguida, confiante te incomoda ou só tenta justificar chamando ela de metida, de barraqueira, arrogante, né? Enfim. E para fechar esse parágrafo, eu vou falar uma fala da Leila Gonzalez, né, que ela também aparece no texto, na qual ela diz que mulher negra tem que ter nome e sobrenome, para que o racista não ponha o nome que ele quiser, né?
E depois ela fala da solidão das milhares de mães que perdem seus filhos diariamente por causa de um sistema político de segurança violento. E isso temos vários exemplos no nosso cotidiano, né? Temos até um que repercutiu, que foi o do George Floyd, acho que é assim o nome dele, enfim. Depois ela continua, né? Ela fala da solidão das mães negras que sabem da falta de oportunidade que seus filhos terão. A solidão daquelas que tentam provar diariamente que seus filhos eram trabalhadores, né? Solidão essa que pode trazer até doenças psíquicas, né? Psíquicas. Bom, e é claro que existe muito mais solidão da mulher negra, né? Isso foi só um resumo. E tem duas solidão no texto que ela não citou e eu quero citar, né? A primeira é que a que se inicia logo na infância, né? Que você aprende que seus traços é feio, que seu cabelo é feio. Você já quer alisar o cabelo porque falaram que seu cabelo é feio, porque seu cabelo tinha que ser igual de todas as outras meninas. E também a solidão que eu acho que toda mulher negra já passou, né? Que é na quadrilha, né? Na festa junina. Ou ela era a última a ser escolhida para dançar, ou nem era, né? E para reforçar o que eu tô querendo dizer, eu vou ler um texto da Ana Paula Chongani. Ele é muito breve, professor. Eu vou ler um texto dela, né? Na qual ela fala que ela mostra a solidão da mulher negra. Da filha dela, logo na infância, né? Peraí. Ela começa. Oi. Avisa quando for pra passar a imagem, tá? Ah, não precisa mais não, pode ser só essa. Tá bom? Tá bom. Eu vou colocar aqui no chat o texto, tá bom, professor? Mas eu vou ler. Ah, não dá, mas enfim. Ela fala assim, ó, em lágrimas escrevo. Tem muita coisa linda na maternidade, mas tem muitas dores também. Ser mãe de uma menina preta me trouxe muitos medos, muito desafio e muita força. É muito triste ver sua filha sendo rejeitada, mesmo antes de dizer olá. Ela chega perto e todos correm. Ela se aproxima e todas as outras se agrupam. Ela chama e ninguém responde. Isolam, excluam e machucam. Ela não entende, mas sente. Não reclama, mas entristece. Meu coração parte. Dessa vez eu estava aqui, espiando, chorando e pensando em forma de acolher minha filha. Dessa vez eu chamei ela para o meu lado, abracei, disse que ela era linda e inteligente, falei que amava. Mas e quando eu não tiver? A gente sempre fala da solidão da mulher negra, muitas vezes relacionada à afetividade adulta. Mas a solidão da mulher negra começa muito cedo, começa na infância. O racismo é aprendido pela estrutura e reproduzido pelos pequenos de forma assustadora. Tivemos avanços, mas as nossas meninas negras ainda são preteridas, rejeitadas e isoladas. A minha filha perguntei, suas amigas não querem brincar? E ela me respondeu, é sempre assim, mãe, mas eu não me importo, gosto de brincar sozinha. Será que ela gosta ou aos 4 anos já se protege na solidão? E para você que acredita que é coisa de criança, certamente você não é uma pessoa negra. Nós, mulheres negras, vivemos esse mesmo trauma na infância. Foi ruim, mas com o passar do tempo, a gente esqueceu. Superou ou refletiu. Em outros momentos da vida, mas ser mãe te fez reviver algum deles. E dessa vez de forma mais intensa e muito mais dolorosa. Dói muito. E a outra, né, que eu falei que são duas, que é quando a mulher negra descobre que ela é negra, né? Até então ela não sabe por que tanto sofrimento. Ela sabe que há uma coisa nela que incomoda, mas ela não sabe o que, né? E quando ela descobre que ela é negra, parece que tudo se explicou, né? Todo esse racismo, tudo se explicou, né? E aí vem o processo de aceitação. Porque ela aprendeu desde cedo que seus traços são feios, então ela tem que aprender a se aceitar, aprender a se amar. Então, quando vocês verem uma mulher negra se amando, se aceitando, se empoderando, não fala que ela é metida e isso, aquilo, outro, porque certamente ela enfrentou barreiras para estar com essa autoestima que ela tem, né? E para finalizar, eu vou falar um último trecho, né? Que a Djamila fala no texto, né? Ela fala assim, o que significa ser forte o tempo todo? É desumano exigir essa força descomunal das mulheres negras. Elas precisam ser fortes o tempo todo, porque o Estado é omisso. Então, por causa da violência pela qual as mulheres negras passam, criou esse mito de que elas são fortes, guerreiras e que enfrentam qualquer coisa, mas isso é mentira. As mulheres negras têm sim sua fragilidade e suas fraquezas. Enfim, é isso. Caramba. Nossa! Parabéns. Bom, alguém tem algum comentário a fazer? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Tudo tranquilo? Sim, Eu acho que o comentário que eu tenho para reforçar é aquela parte que as crianças desde pequena, né, quer ter cabelo
liso, que não sei o que, se rejeita, assim, né? Eu acho que realmente é, porque eu me identifiquei. Quando eu era pequena, eu gostava tanto da Barbie, eu queria alisar o cabelo, eu queria ser a Barbie, eu então pau, que eu nunca mais fiz. Ela conversou comigo que eu era perfeita. E acho que isso tem muito a ver com o que eu vou falar daqui a pouco, né? E sem contar que quando a gente era pequena, a gente tinha poucas referências, né? As Barbies era tudo branca. Só tinha uma que era negra. É verdade, isso mesmo. Bom, meninas, a Lohane vai falar ainda. Parabéns, Priscila. A sua apresentação foi muito legal. Foi além, né, do que eu te pedi. E isso tem sido uma característica de vocês nessas apresentações, que eu acho muito interessante, né? Me enche de orgulho quando eu peço para alguém fazer alguma coisa e a pessoa vai lá por livre e espontânea vontade e faz mais do que foi pedido, né? Isso demonstra alguma coisa na personalidade de vocês. Então, parabéns, Priscila, pela leitura do texto, parabéns pelas referências que você foi buscar, e parabéns, sobretudo, pela coragem de ter dito e de ter se posicionado. É isso que a gente espera de um aluno do ensino médio, né? Que ele tenha essa coragem e essa virtude de se colocar como pessoa, como estudante, mas, sobretudo, como cidadão, né? Porque vocês estão há bastante tempo na escola já, né? Mais de 10 anos na escola. Eu tenho certeza que todos vocês têm algo de muito importante a dizer, né? As vidas de vocês, as histórias de vocês, elas não podem ser apagadas nesse coletivo, né, que a gente chama de sala de aula, porque todo mundo tem história e cada uma das histórias são muito importantes, tá? Então, parabéns, Priscila, gostei bastante da sua apresentação. Obrigada, professor. Se você tiver mais alguma coisa a dizer, fique à vontade, os demais alunos também. A única parte ruim é porque a Priscila deu vários spoilers da minha aula, né, e agora eu não tenho muita coisa para dizer, mas isso é bom também. Né? A gente vai ouvir a nossa amiga Lohane também. A Lohane vai falar de um outro autor que não tem muito a ver com o conteúdo aqui, mas que também é bastante importante, porque nós estamos treinando, aos poucos, as nossas habilidades, né, e as nossas competências. Então, é importante que vocês não só aprendam a ler, né, e vocês já sabem ler, obviamente, mas ler do modo filosófico, ler do modo sociológico, mas que também tenham essa coragem de, tendo aprendido, se colocar. Né? A gente chama isso de apropriação conceitual. Eu aprendi, agora eu vou usar. Porque a gente não pode deixar perder todo esse conteúdo que a gente está tendo, né? A gente só precisa aprender a colocar ele no lugar certo, a usar ele da maneira correta, que é o que vocês estão fazendo. Então, Lohane, fique à vontade para começar, tá? Eu não sei se você vai apresentar ou se vai só falar, mas fique à vontade, tá bom? A aula é sua agora. Eu só vou falar mesmo. Ô, Lohane, se quiser, tem umas imagens sobrando aqui, eu posso apresentar. Que a Priscila salvou e não usou agora, né? Eu até esqueci, Vitor, de Não, falar acho- pra passar, desculpa. Não, acho que Mas são temas diferentes, Vitor. Ah, entendi. são temas diferentes. Tá, eu vou começar, tá? Tá dando pra ouvir? Tá dando sim. Sim, Tá bom, tô escutando. Meu nome é Lohane, eu sou do segundo ano A e eu vim falar sobre o pensador René Descartes. Ele é um filósofo francês e ele é um dos pais da filosofia moderna. Ele é considerado um pai racionalista. Não, pai racionalista não, desculpa. Ele é considerado um filósofo racionalista, já por gostar, tipo, não gostar, mas cultivar a razão. E. Gente, tô nervosa, tá? E ele é um dos fundamentos da ciência, já por utilizar o método matemático e físico, sabe? Essa análise física e matemática. Tá, eu vou pular essa parte só para captar quem não conhece muito o René Descartes. E eu vou falar o que foi pedido. O professor me passou um PDF que falava sobre. Ele passou um PDF de um livro que fala sobre textos básicos da filosofia. E eu vou falar só do discurso do método de René Descartes, que é a formação da filosofia, da página 79 a 81. E eu vou falar sobre o conceito que é o bom senso, que foi da aula passada dele, né? Sobre o bom senso, que seria a razão, a luz do fim do túnel, que eu falo assim, que é a luz do fim do túnel, né?
e o raciocínio ou o consenso comum. O bom senso, eu vou ler uma frase dele, tá? Peraí, gente. É a primeira vez, tá? Eu tô nervosa. Eu vou ler um texto que ele me passou, que eu grifei, né? Que ele diz assim, o bom senso é a coisa mais bem repartida do mundo. Ou ele vai dizer assim, que é o que estava no texto que ele me enviou. O bom senso é a coisa mais comum do mundo. Aí, nesse conto repartido, esse microconto que eu reparti, eu grifei as palavras bom senso, o bem repartido e o comum. Aí eu vou falar que o bom senso é a razão, que é o que nos diferencia dos animais, né? Que é o que ele quis dizer, o René quis dizer. Eu grifei o bem repartido, que seria distinguir a verdade do falso, o certo e errado, né? Que é o que constitui o que constitui a ela, entendeu? Eu não sei explicar, mas o professor sabe, depois qualquer coisa ele me ajuda. O comum, que é a razão, peraí, gente, me perdi. Que é a razão, que já é comum, que é comum, que todo mundo tem, né? Então, é de qualquer ser humano. Tá, eu queria fazer uma observação que o senso comum, ele influencia muito nas nossas verdades. Verdades que podem ser uma ideia ou ideias de um erro ou de algo que nos prende. Por isso que nossas clarezas e nossas verdades, nossas clarezas não é nossas verdades. E as nossas verdades não é nossa clareza. Peraí. Tá, desculpa. E quando eu falei que a nossa clareza não é a nossa verdade não é clareza, eu queria dar um exemplo. Por exemplo, assim, você tem um colega, e esse colega seu, ele fala assim, eu vou fazer tal coisa. Aí você fala assim, você tem uma dúvida, assim, você fala, vai dar certo? Você fala, eu acho que vai dar errado. Você tem uma concepção, entendeu? E aí a pessoa vai e faz, não dá certo, e aí você fala, eu avisei. Que é o que acontece muito, né? Então, o que eu quero dizer é que as informações do senso comum aleatório não ofusca a luz para encontrar as próprias respostas. Então, embora seja difícil saber a causa, mas é mais possível saber a consequência, que foi o que o professor Gilvan, a gente conversando, é mais possível saber a consequência do que a causa. Claro que olhando a consequência do certo, do errado, do verdadeiro, do falso, parece algo natural, parece algo que já é inato no ser humano, mas não é, que é o que o René diz, não é algo que acontece, as consequências, essas coisas, não é algo que é natural, tem algum motivo que acontece, entendeu? Você olhar e analisar aquilo e ver que é errado pela consequência, não é uma coisa natural do ser humano. Eu vou dar um exemplo, a mesma coisa da mulher, que a Priscila disse. Que eu acho que eu devo estar confundindo tudo, mas a Priscila, ela fala assim, que a mulher... por que a gente tem essa visão de a mulher negra ser mais forte? Porque é uma coisa do senso comum, é uma consequência que acontece com a mulher, que quando as pessoas veem, acham que a mulher é mais forte, entendeu? E tem uma frase muito famosa do René Descartes, que é penso, logo existo, que na realidade seria duvido, logo penso, logo existo. Duvido por quê? Duvido é uma modalidade do pensamento. Quando você duvida quando você duvidou que aquele colega seu, quando você falou assim, será que vai dar certo, será que vai dar errado, você automaticamente pensou. E quando aconteceu o acaso, existiu. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu devo estar falando demais, né? Eu tô tentando falar rápido, gente. E é isso que o René ele quer explicar, que uma pessoa racionalista, no caso, é um indivíduo que, por intermédio do pensamento puro ou da razão,
digo, sem fazer experimentações do sentido. Paladar, olfato, audição, é o que o cientista segue, né? Que é pelos sentidos. Um racionalista, ele vai pelo intermédio do pensamento, só pelo pensamento, ele não só pela razão, entendeu? Para chegar a respostas, pensamentos universais, que seria biologia para a vida mesmo. Mas eu queria deixar claro que o René, ele não está tipo dando dica para você, segue isso, eu vou te dar 4 passos e você vai seguir isso que vai dar certo. Não, pelo contrário, ele tá falando como que chega o pensamento da razão. Eu não sei explicar, mas qualquer coisa, professor me ajuda aí, pelo amor de Deus. Referindo a isso, afirma-se que... gente, eu pulei uma parte aqui que eu queria dar um exemplo da dipirona, né? Que é o que acontece muito atualmente, né? Tipo, as pessoas falam assim, que é do senso comum, né? Eu pulei aqui. Eu espero que eu não confundi vocês. É assim, a pessoa fala assim, a pessoa nunca viu o remédio, mas fala assim, tô com dor de cabeça. Aí a pessoa fala, dipirona funciona, tome dipirona. A pessoa toma dipirona, e aí, tipo, ela vai ter uma dúvida da dipirona, que é aquilo que René diz, que é penso, logo existo, né? Aí toma dipirona, tá, funcionou, passou pela experiência da dipirona, mas o que eu quero dizer é que ai, gente, me perdi toda. Referindo. Pulando. Eu já falei isso, né? Referindo a isso, afirma-se que o tempo da ciência requer a dúvida, mas o tempo da vida depende e requer da ação. Agora eu venho questionar. Como conciliar a dúvida e a ação, as duas juntas? Que é o caso, né? O fato. Peraí, gente. Bom, senhores, enquanto a Lohane está achando o texto dela ali, eu vou achar aqui, peraí. Ô, Lohane, você está por aí ainda? Você está procurando alguma coisa? Não, professor, não tô procurando, não, é que eu tô nervosa, não. Fique em paz, Lohane, você está indo muito bem, tá? Você só pulou um pedacinho só e você voltou para ele, tá? Mas tá tranquilo, não tá tudo tranquilo. Você falta muito ainda para você terminar? Não, falta pouquinho. Então vai lá, manda bala. É natural ficar nervoso também, tá? Não é uma coisa, tô nervoso, não. Fica em paz. Isso é bom, inclusive, tá? Ficar nervoso é uma coisa boa, é sinal que você tá entendendo o que você tá fazendo. Deu errado? Não, mas deu errado não. Quer continuar, Lohane? Então vou fazer assim, Lohane. Eu continuo, peraí. Tá bom. Eu queria ler um texto, microconto não, né? Eu queria ler uma parte que diz assim... Peraí, deixa eu pegar aqui. Diz assim, o conto, ele diz como juntar a ação e a dúvida para a vida, né? Que responde isso, né? Ele diz assim, o poder de bem julgar e distinguir o verdadeiro do falso, que é propriamente o que se chama de bom senso ou razão, é naturalmente igual em todos os homens. E é assim que a diversidade de opiniões não decorre de serem alguns mais racionais que outros, mas unicamente de fato de conduzirmos nossos pensamentos por diversas vias e não considerarmos a mesma coisa, porque não basta ter um bom espírito, o principal é aplicá-lo bem. Aí ele diz, as maiores almas são capazes dos maiores vícios, assim como das maiores virtudes. É aqueles que só andam bem, lentamente pode avançar muito mais se seguirem sempre o caminho certo, que aqueles que correm deles e se desviam. Aí, quando ele diz isso, eu vou, só para vocês entenderem mais, eu grifei esse conto
falando mais unicamente, de fato, conduzimos nossos pensamentos por diversas vias e não considerarmos as mesmas coisas. Quando ele diz isso, gente, eu queria deixar claro que não é para a gente se apegar a mini sentidos do senso comum, se propor a se julgar, que é o que o professor disse, a ter a complexificação de uma cosmovisão, e não considerar sempre a mesma coisa, partir da experiência e dela evoluir, através dela, evoluir o pensamento e a razão. E a outra parte que responde como juntar a ação e o negócio lá, que é aplicar bem, que ele diz, porque não basta ter um bom espírito, o principal é aplicá-lo bem. Aplicá-lo bem, ele quis dizer o quê? Educar essa aplicação do juízo de forma que possa evitar um erro. E quando ele diz isso, tem uma parte do texto que ele fala que o ser humano ele é perfeito. O que ele quis dizer perfeito? Porque é uma formação de Deus. É uma formação de Deus, então o nosso pensamento, a nossa razão que vem do cérebro é perfeito. Então a gente só tem que aperfeiçoar isso, entendeu? É isso que ele diz. E tem uma outra parte, que eu já tô acabando, né? Que diz assim, que ele faz um método, eu já passei a parte de ver, ele faz 4 métodos, que eu acho que não sei se entra nisso, mas o que é um método? Seria o caminho da verdade, o caminho adotado para a ideia do padrão. Aí são eles, a primeira, o método de evidência, que suspende, que é suspende o meu juízo de afirmar ou negar. A segunda é a fase da análise, que é uma coisa curta. O método pense no método cartesiano, né? Ele divide para ter a acuidade. Irá dividir o problema mais complexo em partes para o menos complexo, para compreender a questão em si. Eu queria dar um exemplo depois que eu acabar isso, né? Mas vou continuar. A terceira fase é a da síntese, que é de reunir ou dividir os problemas mais simples para os mais complexos, obedecendo sempre uma ordem de coerência lógica. E a quarta, que é a última, é a finalidade, é a enumeração, que é a verificação de tudo, sabe? De conferir para ter um resultado rigoroso. Que seria isso aqui eu caracterizei muito em questão de, tipo, você tá falando lá com sua amiga, aí você tem uma pessoa que você gosta e as pessoas você acha que ela tá te traindo. Você vai virar tipo tipo um policial que investiga tudo e, sei lá, que fica vendo tudo, aí você pega sua amiga e fala assim, naquela época, então, tipo, você pega coisas passadas com o presente e depois você vai juntando e reorganizando a sua mente até chegar numa conclusão. É basicamente isso que ele diz. E aí eu queria falar sobre, acho que vocês não entenderam sobre a segunda e a terceira fase, que diz sobre a análise e a síntese. Quando um professor diz, eu quero que vocês façam a análise do texto, vocês acham que é uma coisa curta ou uma coisa grande? Vocês vão falar que é uma coisa enorme, porque você está analisando o texto, mas é errado. É uma coisa curta. Quando fala assim, eu quero que vocês façam a síntese do texto, é uma coisa enorme. Eu vou dar um exemplo de um chinelo. Peraí, eu vou abrir a câmera aqui que agora já tô de boa agora, né? Tá, eu vou dar um exemplo. Essa garrafa aqui, tá? Calma, aqui na frente da câmera. Ixi, acho que ela caiu. Caiu aqui também. Eu acho que ela caiu. Lohane, voltou? Voltei, caiu. Tá. Essa garrafa, ela é roxa, certo? Ela tem as suas características, ela tem sua função. A sua função é o quê? Pode se colocar qualquer coisa, mas ela tem um formato e ela serve para abrir, ela tem uma tampa. Lógico, um copo não tem uma tampa. Então, isso é uma análise. E uma síntese seria o quê? Mais complexo. A cor dela é roxa.
roxa pode servir para várias coisas, não é o que caracteriza ela. Eu acho que é isso que ele quis dizer. Quando o René ele diz ir do mais complexo, quando ele diz análise, ele quer do menos complexo. Peraí, calma. Ele vai de um problema, ele pega um mais complexo para o menos complexo. E a síntese ele vai para o mais complexo, para o menos complexo para o mais complexo. Eu acho que é isso que ele quis dizer. E aí o que acontece? Porque quando a gente faz uma análise, a gente divide por fragmentos. O pensamento que a gente tem, a gente pega por fragmentos. E esse método que ele utiliza é exatamente para não vir ao erro, entendeu? Porque se você fizer isso, você não segue o erro, você não vai seguir só um pensamento, senso comum. Você vai estar testando e educando essa aplicação, que é o que ele fala. Pronto, terminei. Pronto. Obrigada. Valeu, Lohane. Foi bem, Lohane. Respira. Respira. Eu te avisei, Lohane, que era um texto difícil, embora fosse pequeno, né? Você atendeu aqui, eu anotei, você atendeu aquilo que o texto diz, né? Você estava tratando exatamente dessa questão que o Descartes vai dizer que para você entender alguma coisa, você precisa compartimentar essa coisa. E você fez isso muito bem, parabéns. Ficar nervoso é normal, tá? Eu também fico quando eu vou dar aula. Então imaginem, se eu que estou aqui todo dia praticamente fico nervoso, imaginem vocês, né? E ainda sem contar essa parte da tecnologia, né? Que a gente precisa aprender a mexer também. E o professor de filosofia é horrível. Vocês viram quantos links eu mandei para conseguir fazer vocês entrarem na sala. Muito obrigado, Lohane, gostei bastante. Parabéns pela coragem também. Foi além, né? Você também foi além daquilo que eu pedi. Você trouxe alguns conceitos e alguns exemplos que não estavam no texto. Parabéns também, tá bom? Muito obrigado e é isso mesmo. A ideia é que vocês estejam juntos comigo também, tá? Como eu disse, né? O ensino médio é o lugar para a gente ser provado, e a gente está sendo provado o tempo inteiro. Então, muito obrigado, meninas, muito obrigado, Priscila, muito obrigado, Lohane. Vocês mandaram muito bem. Eu sei que é difícil, né? Pode falar. Eu fiquei mal nervosa, que eu nem apresentei as fotos Pode falar, estavam bonitas. É normal. Às vezes também, quando eu estou dando aula, eu deixo passar muita coisa, né? Porque vocês perguntam, eu acabo esquecendo e a gente vai deixando algumas coisas para trás. Mas é normal, e é legal que tem essa contingência, né? Esse inesperado, que às vezes a aula acaba assim, endereçando exatamente para o lugar onde ela deve estar. Então, obrigado, meninas. Os demais alunos estejam preparados, porque se vocês não se candidatarem, eu vou escolher, né? Então, o que eu disse para o terceiro ano, eu queria muito que fosse uma democracia, que vocês viessem até mim e falassem, professor, na próxima aula eu quero apresentar. Mas se não tem democracia, a gente usa o dedo, dedocracia, eu vou escolher quem vai falar. Quero agradecer a todos os alunos que já apresentaram até aqui, né? Alguns não puderam, mas essa é a ideia, tá? Então, eu vou fazer agora com vocês, a gente vai entrar na Djamila, né? E agora eu estou um pouco preocupado, porque a Priscila deu alguns spoilers aí. Mas eu vou entrar no texto da Djamila, vou apresentar a tela aqui para vocês, e eu vou apresentar os problemas que a Djamila traz na introdução do texto do Pequeno Manual Antirracista. É um texto interessante, é um texto curto, eu enviei para alguns de vocês, não lembro para quem, acho que eu mandei para você, né, Priscila? E para mais alguém, que eu não estou lembrado quem foi. O Vitor tá lendo o Racismo Estrutural, do Vitor Almeida também, né, Vitor? Você tem o livro Ia aí. ler, né, se não tivessem passado a peste. É burguês. A peste tá estragando todo o rolê, zoeira. É verdade. O Vitor é burguês, eu paguei né, R$8, mas ele foi lá e comprou, porque ele é uma pessoa correta. Ô, Gilvan, você conseguiu acessar Uma pessoa correta, e isso tá certo Passou também. de R$2, é burguês, Vitor. Não, cara. Dinheiro de comprar bala, pô. Burguês. Contra burguês, voto 16. Ô, louco. Vamos lá, vou tentar apresentar a tela para vocês aqui. Ô, Gilvan. Espero que dê certo. Aquele outro Oi. link que eu te mandei para acessar o livro, você conseguiu? Então, ele abriu, Vitor, mas ele ficou desconfigurado. Eu não sei se é o meu notebook, porque o meu computador ele é problemático, né? Vocês perceberam. Vocês conseguem ver minha tela?
Tá Dá carregando. para ver minha tela, pessoal? Sim ou não? Agora sim. Sim? Dá Tá sim. carregando, né? Dá sim. Agora eu não consigo voltar. Tá, e agora eu não consigo voltar para ela, que legal. Ah, tá aqui. Então, ó, eu vou fazer o que eu fiz com o terceiro ano. E aí, assim, é só uma leitura básica mesmo, são pouquíssimos parágrafos. E aí eu vou problematizar a partir da perspectiva da autora, tá? É claro, né? Vai ser mais difícil agora, porque a Priscila já deu alguns spoilers, tá? Então, a Djamila Ribeiro nasceu em Santos, né, em 1980. Ela é 2 anos mais velha que eu. Ela tem 4 obras publicadas, né? A gente vai tratar do Pequeno Manual Antirracista. E aí, eu vou começar com uma citação que está nesse livro, inclusive nessa introdução, para tentar trazer a perspectiva que ela vai apresentar, tá? Ela diz assim, ó, o professor vai aumentar a letra, porque o professor está meio cego. E ela diz assim, ó, nunca entre numa discussão sobre racismo dizendo, mas eu não sou racista. O que está em questão não é um posicionamento moral individual, mas um problema estrutural. A questão é, o que você está fazendo ativamente para combater o racismo? Mesmo que uma pessoa pudesse se afirmar como não racista, o que é difícil ou mesmo impossível, já se trata de uma estrutura social enraizada. Isso não seria suficiente. A inação contribui para perpetuar a opressão. Então, a Djamila ela vai fazer a mesma coisa que o professor Silvio, né? Ele vai dizer o seguinte, a gente tem uma perspectiva do racismo que precisa ser pensada, porque se você perguntar individualmente para as pessoas vão afirmar, não, eu não sou racista, mas o racismo continua havendo. E aí a gente precisa se perguntar, se ninguém é racista, como é que pode continuar havendo racismo? E aí, nessa perspectiva, tanto a Djamila quanto o professor Silvio, eles vão apresentar aquilo que eles chamam de racismo estrutural. Eu vou voltar para falar um pouquinho do professor Silvio, mas nesse início eu vou apresentar aqui, por parágrafo, tá? Algumas perspectivas. Alguém quer falar? Pessoal, como eu estou na outra tela, eu não consigo ver vocês, tá? Então, se vocês quiserem falar comigo, ou... Você quer falar, Vitor? Não, pode continuar. Quando o senhor terminar, eu falo. Ah, legal. Porque eu tô na tela do computador, eu tô vendo a mesma tela que vocês. Eu não consigo, caso vocês escrevam ou alguma coisa, eu não consigo ver. Professor, é que nem aquela pesquisa. Ixi, tá travando tudo, ó. Ixi. Então, alguém quer falar? Professor, tá travando tudo. Tá travando? Vocês estão me vendo, pelo menos? Tô. O áudio tá chegando legal? Porque o áudio de vocês está cortando. Agora centralizou, mas antes estava cortando tudo. Tá dando difícil. Ah, tá. Professor, eu ia... Então, vamos lá. Eu ia comentar do até que eu tô assistindo, eu tô no final já, do Roda Viva, e o Almeida, que ele até faz uma citação, mas eu não lembro muito bem, né? Ele fala uma parte lá do livro. E ele fala nossa, não consigo falar a palavra. Mas é algo mais ligado à raiz mesmo, da estrutura. Então ele fala até que o racismo estrutural, ele usa a palavra estrutural, que é mesmo do que o senhor acabou de citar, né? Que é algo que já vem de séculos, culturalmente já estabelecido, que não é uma pessoa falar, ou sei lá, no pensamento da pessoa, ela fala assim, não, eu não sou racista. Mas, querendo ou não, a sua família, a sua cultura, a sua criação estabeleceu algo que é racismo. E a pessoa não sabe, por conta que para aquela pessoa aquilo é normal. Por conta que ela já foi criada há anos e anos com aquilo, já está acostumada. Exatamente, né, mano? Vitor. Esse ponto é o ponto da ideia do racismo estrutural, né? Que eu vou tratar um pouquinho mais para frente. Aí é até interessante, Vitor, você contribui também, a Priscila. Os demais alunos fiquem à vontade para cortar, para se expressar, tá bom? Então ela começa, né? Eu fiz aqui um fichamento panorâmico só para apresentar os problemas vocês vão refletir acerca deles, tá? Vou enviar para vocês isso daqui no link, no formulário, e vocês vão fazer um fichamento breve, tá? São poucos os parágrafos, então dá para a gente pensar de maneira bastante tranquila, tá?
Então, ó, ela começa o texto, ela começa a introdução ao livro dizendo o seguinte: quando criança, fui ensinada que a população negra havia sido escrava e ponto. Como se não tivesse existido uma vida anterior nas regiões de onde essas pessoas foram tiradas à força. Essa é uma citação dela, tá? E aí, aqui são os meus recortes. Professor, por que você não fala ao invés de ler? Porque eu quero mostrar para vocês como que se prepara a aula, né? Então, esses recortes aqui, desse fichamento que o professor está apresentando, é o modo como a aula acontece. Então, todas as vezes em que eu vou dar uma aula, eu faço um fichamento de um determinado texto ou de uma determinada ideia, e eu coloco numa determinada ordem para fazer essa apresentação. Então, hoje eu mudei um pouco a estrutura da aula para mostrar para vocês como é na prática. Por quê, professor? Porque vocês também vão ter que fazer isso na universidade, né? Como eu disse para vocês, o estudo na universidade, sobretudo nos cursos mais difíceis, requer que vocês tenham essa habilidade de fichar o texto, né? De recortar aquilo que é importante e de dialogar com esse texto, que é o que a gente está fazendo aí. A Lohane fez, a Priscila fez, né? Eu dei uma aula sobre isso anteriormente, então, na medida do possível, a gente tem que começar a fazer isso, né? Pegar essas ideias, sistematizar essas ideias e se apropriar delas. Então, o professor Gilvan diz, segundo a autora, ela, quando criança, tinha a impressão de que não houve resistência do povo negro, quando, na verdade, havia muitos focos de resistência no país e fora que nunca eram mencionados. E não eram porque quem conta, e não eram mencionados porque quem conta e escreve a história, e ela está citando o Walter Benjamin, isso ela coloca dentro do texto, são os vencedores. Aquela ideia, pessoal, de que quem conta a história é o vencedor. Então, quem se apropria da história reescreve o passado. E normalmente quem se apropria da história é quem venceu, né? Seja na guerra, seja na luta contra o racismo, enfim, né? Então, os vencedores são aqueles que se apropriam culturalmente. Daí a importância de conhecer a história, de fazer uma análise crítica da história partindo de diversas perspectivas. Porque se a gente não tiver esse cuidado, a gente corre o risco de ouvir a história a partir de uma fonte só. E aí a gente pode, né, dentro desse processo, se enganar. Eu não sei se vocês já perceberam, mas historicamente a gente tem um grande debate no Brasil. Né? Então, o tempo inteiro as pessoas estão dizendo, olha, houve ditadura, não houve ditadura, aconteceu tal coisa, não aconteceu tal coisa. Por que há esse conflito com relação à história? Porque quem reescreve a história, quem domina a história, controla o presente e acaba direcionando o futuro. Então, é muito importante que a gente vá... Oi, pode falar. Desculpa te cortar. Um outro exemplo é a bomba atômica usada na Segunda Guerra Mundial, né? Tem um exemplo dos Estados Unidos, que fala do porquê que eles usaram, e tem o Japão, né? Aí a gente pega e faz um balanceamento, mas os Estados Unidos vai logo se defender, né? Porque falar a guerra estava tendo... o Japão estava ajudando os alemão e a gente usou a bomba para poder fazer isso, para poder distinguir tudo, né? Eles usam como argumento, Vitor, a ideia de que a bomba atômica acabou com a guerra, né? Porque os outros países viram o que aconteceu e ficaram com medo, então se renderam. Então, a tensão de uma guerra continuar acabou ali, quando as pessoas viram que eles tinham a bomba, e sobretudo que eles tiveram a coragem de lançar a bomba numa cidade, num lugar em que as pessoas eram inocentes, eles falaram, bom, então eles estão falando sério. Essa é a perspectiva americana que tenta justificar o porquê a bomba foi jogada. E aí você tem a perspectiva do povo japonês, você tem as outras perspectivas também, né? Porque de um modo ou de outro, as pessoas as pessoas inocentes acabaram pagando por ações militares de governos. Então, o que você falou aí, é sempre importante analisar os dois lados, ou se houver mais de um lado, pelo menos tentar encontrar essas fontes, tá? Muito boa a sua observação. Então, ela está dizendo o seguinte, quando ela era criança, parecia que não havia resistência, parecia que o povo negro foi escravizado, nunca resistiu e que aceitou, né, a condição de escravo sem que houvesse resistência. E ela vai dizer, quando eu comecei a estudar a história, eu percebi que havia diversos focos de resistência no Brasil e fora do Brasil. Só que esses focos de resistência eles não eram mencionados porque quem escrevia a história não os via como uma resistência, ou de algum modo os via como baderneiros, como pessoas que queriam desorganizar socialmente a sociedade. Então percebam, sob uma determinada perspectiva, a Djamila está propondo que a gente perceba
tanto o nosso tempo presente, quanto a gente olhe para o passado, porque essa perspectiva histórica, ela vai nos dar a condição de analisar o nosso presente sem os vícios do contexto, né? E aí ela dá a entender que havia um tom de normalidade nessa barbárie histórica. E aí eu proponho para vocês a seguinte reflexão, né? Vocês me digam, nas grandes universidades brasileiras, à parte as medidas afirmativas, como as cotas, por exemplo, que são recentes, não tem negros na mesma proporção que estão na sociedade. Então, a gente tem por volta de 55% a 56% da população declarada negra, mas nos cursos universitários, sobretudo nos cursos das universidades públicas, mesmo com as cotas, né, hoje há uma inserção maior, principalmente nos cursos mais difíceis, a gente não tem a presença do negro. E a gente precisa se perguntar o porquê, né, que o negro não está presente na universidade. O que historicamente causa esse impedimento? E é isso que a Djamila e o Silvio Almeida vão tratar. Eles vão dizer, não é que eles são proibidos de entrar na universidade, é que existe uma estrutura racista tão engedrada na sociedade brasileira, tão enraizada, tão perpetrada há tanto tempo, que é muito mais difícil para o negro estar presente na universidade ou em algum cargo de poder, porque ele está sempre um passo atrás nessa relação. Né? Ele está sempre correndo e ele está sempre atrás. Né? Ele está sempre tendo que enfrentar uma luta a mais do que aquele que já está estabelecido. Tá? Aí no segundo parágrafo ela vai dizer o seguinte: se para mim, que sou filha de um militante negro e que sempre debatia essas questões em casa, perceber essas nuances é algo complexo e dinâmico, para refletir, imagine, né, o professor cortou aqui, mas imagine que refletiu pouco ou nada sobre esse tema, pode ser ainda mais desafiador. O processo envolve uma revisão crítica profunda de nossa percepção de si e do mundo. Implica perceber que mesmo quem busca ativamente a consciência racial já compactuou com violência contra grupos oprimidos. Por que está cortado aqui? Só para... O professor baixou no Kindle as notas, quando você grifa, o Kindle manda as informações. Aí hoje de manhã eu fui buscar as informações estavam desconfiguradas. Eu não consegui arrumar, eu tive que digitar tudo isso daqui. E aí o professor comeu uns pedacinhos aqui. Mas ela está dizendo o seguinte, olha, eu nasci numa família em que meu pai era militante, em que havia esse debate e essa consciência, né, dessas questões raciais o tempo inteiro. E eu, mesmo assim, tive dificuldade para perceber. Imagine as pessoas que não estão inseridas nesse debate, que não estão inseridas nessa discussão. Essas pessoas terão ainda mais dificuldade. Né? Então, percebam, senhores, essa tomada de consciência, ela é muito difícil até mesmo para o negro. Né? Porque o negro sofre, como as meninas disseram, né, como a Priscila disse, o negro sofre, mas ele demora para entender o que está causando esse sofrimento, porque ele não está situado, né, naquele processo. Então, essa tomada de consciência, vai dizer a Djamila, é um processo muito importante, porque à medida que você toma consciência, você consegue se colocar também e consegue lutar contra esse processo. Tá? Aí no 3 ela vai dizer assim, ó, falar sobre o racismo no Brasil é, sobretudo, fazer um debate estrutural. É fundamental trazer a perspectiva histórica e começar pela relação entre escravidão e racismo, mapeando suas consequências. Percebam, senhores, é bastante complexo, né? Porque você vai falar da escravidão, você precisa considerar, por exemplo, que o Brasil foi o último país a banir a escravidão no continente americano. Quando acabou a escravidão, 1.500.000 negros foram alforriados, foram soltos, mas eles não tinham onde morar, eles não tinham emprego, não houve uma reforma agrária, nada aconteceu. E aí, o que aconteceu com esses negros? Eles acabaram indo para os lugares onde os brancos não queriam estar. Daí a gente tem os problemas demográficos que a gente tem até hoje no Brasil. Não houve uma reforma, não houve os governos, né, o poder estabelecido não criou iniciativas para reinserir socialmente o negro no processo. Não, acabou a escravidão, agora se vira. E esse processo gerou o quê? Ele gerou esses processos demográficos que a gente vê, né? O negro acabou indo para o morro, acabou indo para os lugares mais distantes. Nós que moramos na cidade de Tiradentes, a gente vê muito isso, né? A cidade de Tiradentes é um bairro extremamente negro, né? Tem bastante negro aqui. Eu acho que há um tempo atrás a gente tinha um censo que era o bairro mais negro de São Paulo, que tinha a maior quantidade de negros. Então, percebam, senhores, extremo leste, periferia. Então, historicamente, existe uma desvantagem aí que a gente precisa começar a pensar e tratar.
Tá? No 4, ela vai dizer assim, ó, é importante lembrar que, apesar de a Constituição do Império de 1824 determinar que a educação era um direito de todos os cidadãos, a escola estava vetada para para pessoas negras escravizadas, né? E aí, entendam a complexidade disso, né? A pessoa, ela está proibida de frequentar a escola. Qual é a vantagem que essa pessoa tem com relação às demais? Nenhuma, ela está sempre em desvantagem. Então, a cidadania ela era estendida a portugueses e aos nascidos em solo brasileiro, né? Inclusive negros libertos, mas o negro escravo não podia frequentar a escola. Daí você percebe que há uma defasagem, não só econômica, mas também educacional. Historicamente, quem fazia as leis, e as nossas leis sempre foram feitas pela elite branca brasileira, né, a elite financeira, elas sempre priorizaram o homem branco, né? E aí, estruturalmente, a gente tem vários problemas, né? Que a gente vivencia até hoje, e isso deságua na desigualdade social também, que é uma coisa que acaba prejudicando a negros e brancos, né? Dentro de um certo processo. Aí a Djamila, no parágrafo 5º, ela vai citar a Lei da Terra, né? Que havia a Lei da Terra em 1850, ano que o tráfico negreiro passou a ser proibido no Brasil, embora tenha persistido até 1888. Quer dizer, a lei em si não garantiu nada, né? Acabou mesmo em 1888 por várias pressões, né? Pressões inglesas, enfim, humanistas brasileiros. Aí, no 6, ela vai dizer... no 6 eu não trouxe uma citação, mas a Djamila reforça a ideia de que as leis criadas durante e após esse período tinham por finalidade proteger os brancos. Proteger os brancos aqui, brancos ricos, né, os latifundiários, os homens que tinham poder, né. Ela cita Neuza Santos, aí ela traz uma citação de uma outra pensadora negra também, que vai pensar a relação da negritude e do racismo a partir da psicologia, tá? E aí aqui está o trecho que a professora Neuza trata. A professora Neuza foi professora de uma universidade, acho que em Minas Gerais, também universidade pública. A sociedade escravista, ao transformar o africano em escravo, definiu o negro como raça, demarcou o seu lugar, a maneira de tratar e ser tratado, os padrões de interação com o branco, e instituiu o paralelismo entre a cor negra e a posição social inferior. Essa é uma citação dela, tá? Ela está dizendo, olha, esse processo, né, da escravidão acabou colocando as pessoas nos seus lugares, só que nos seus lugares, não no sentido devido, mas nos seus lugares estratificados. As pessoas foram, esse daqui foi para lá, esse daqui foi para lá, de modo a estratificar ainda mais e aumentar ainda mais a desigualdade no Brasil. O professor está correndo um pouquinho, porque a gente já avançou bastante na hora, tá? Tinha algumas outras coisas para dizer, mas eu estou dando uma cortada aqui. Aí no parágrafo 7, ela diz assim, no Brasil, a ideia de que o professor interpretando ela, tá? A ideia de que a escravidão aqui foi mais branda do que em outros lugares, o que nos impede de entender como o sistema escravocrata ainda impacta a forma como a sociedade brasileira se organiza. Essa ideia, ela está muito presente, né, de que a escravidão no Brasil ela foi mais branda, sobretudo na obra do grande sociólogo Gilberto Freire, né, que traz uma percepção da relação do dono da casa grande com o escravo, de uma relação de afetividade. Então, de certo modo, se você interpretar a obra do Gilberto Freire sem um certo rigor, você corre o perigo de achar que havia uma relação de bondade do dono do escravo com o escravo, quando na verdade não era isso, né? Muito pelo contrário, a gente tem como exemplo ser o último país a banir a escravidão. Então, existe aí um processo bastante problemático, né? E aí os historiadores que ela cita, né? Ela cita alguns historiadores aqui, relatam que no Brasil não tinha esse negócio de escravidão branda. Muito pelo contrário, houve aqui uma grande barbárie durante os períodos, né? Durante esse período longo de escravidão no Brasil, em que o negro era tido como mercadoria, tá? No 8, eu estou citando ela aqui também, o racismo é, portanto, um sistema de opressão que nega direitos e não um simples ato da verdade de um indivíduo. Conhecer o caráter estrutural do racismo pode ser paralisante, afinal, como enfrentar um monstro tão grande? No entanto, não devemos nos intimidar. O professor está cortando tudo aqui, ó. Não devemos nos intimidar.
E aí aqui ela vai citar o Silvio também, né, que é um outro pensador bastante importante, e ela faz um recorte da obra dele, né, dizendo, aqui é ele falando, tá? Consciente de que o racismo é parte da estrutura social e por isso não necessita de intenção para se manifestar, por mais que calar-se diante do racismo não faça do indivíduo moral ou juridicamente culpado ou responsável, certamente o silêncio o torna ética e politicamente responsável pela manutenção do racismo. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, uma vez que você não se coloca contra o racismo, você não vai ser punido pela lei, porque a lei vai punir ativamente os racistas, não os omissos. Mas essa sua omissão diante do racismo, ela é um problema ético e moral, sim. Ela pode não ser um problema jurídico, mas ela é um problema moral, sim. O professor Silvio, ele é professor de Direito e Filosofia. Né? Quando eu fiz a graduação, ele era um dos professores da universidade, né? Mas eu nunca tive a oportunidade de tê-lo como meu professor efetivo. Né? Eu assisti algumas palestras dele, e na época ele já era bastante reconhecido na universidade. Ele é um pensador bastante importante. E aí, continuando, ele diz assim, a mudança da sociedade não se faz apenas com denúncias ou com repúdio moral do racismo. Depende, antes de tudo, da tomada de posturas e da adoção de práticas antirracistas. Ele está dizendo o seguinte, não adianta só o negro se colocar. O branco também precisa se colocar nesse processo, uma vez que faz parte socialmente dele. Né? Porque se a gente não tem representatividade negra, por exemplo, na política, e só o negro se manifesta politicamente, ele não vai ter força política para que as mudanças necessárias aconteçam. Então, é muito importante que não só a gente perceba que o racismo é uma coisa abjeta, mas que a gente também lute para que isso acabe, ou para que a gente, pelo menos, diminua essas tensões que acontecem no interior do nosso país, né? Que, incrivelmente, né, sendo um país tão miscigenado, mantém ainda uma estrutura racista. É interessante porque eu estava assistindo uma entrevista da Djamila, e ela fala assim que ela foi na Noruega. A Noruega é um país extremamente branco, né? As pessoas são muito parecidas na Noruega, todo mundo branco. E ela diz, lá na Noruega, existem ações afirmativas e protetivas, né, para as pessoas que vêm de fora. E ela está dizendo, na Noruega, que é um país que a população negra é baixíssima, zero alguma coisa, há medidas protetivas. No Brasil, em que é a maioria, a gente tem problemas, né? A gente tem muitos problemas porque esse racismo permanece dentro de uma estrutura. E aí, aqui ela termina dizendo, é preciso ressaltar que mulheres e homens negros não são as únicas vítimas de opressão estrutural. Muitos outros grupos sociais oprimidos compartilham experiências de discriminação em alguma medida comparáveis. Este livro foca em estratégias para combater o racismo contra pessoas negras, mas espero que, se possível, ele possa contribuir também para o combate a outras formas de opressão. Aqui a gente vê a honestidade intelectual da autora, né? Ela está dizendo, olha, eu não estou dizendo que só a gente sofre, há outros grupos étnicos que também sofrem, mas no caso dessa obra, esse livro, ele está tratando desse problema específico. E ela está dizendo, embora ele esteja tratando desse problema específico, eu espero de coração que, ao observarem e perceberem esse problema específico, as pessoas também percebam outros problemas que estão acontecendo. Então, a gente pode pensar, por exemplo, no racismo e no machismo, a gente pode pensar na xenofobia e em outros problemas que também estão estruturados na nossa sociedade. Tudo bem até aqui, senhores? Está tranquilo? Vocês entenderam, então, que a ideia aqui é apresentar alguns pontos de vista da autora, né, com o intuito de disparar, né? Então são textos disparadores que vão suscitar, porque são recortes, a continuidade da reflexão de vocês. Tudo bem? Tudo bem. Professor, deixa eu fazer uma pergunta. No caso, a gente terá que fazer o fichamento, certo? Certo. E a gente, vamos supor, eu posso fazer uma citação de um outro autor para referenciar aquilo que ela está falando? Claro, tipo, claro. Um trecho do Silvio Almeida, por exemplo, para representar o mesmo que ela está falando. Sim, pode sim, Vitor. Você pode não só trazer outros autores, como você pode interpretar o que ela está dizendo também. Então, além de interpretar dentro de um contexto de sentido e significado, que é o que a gente está fazendo, você pode traçar relações
com esses outros autores, fazendo um processo interpretativo, de significado, né? Olha, aqui, esse posicionamento dela diz respeito a isso aqui também. Você pode trazer problemas paralelos, tá? A ideia é essa, que vocês reflitam acerca do texto, mas que vocês não fiquem presos somente ao texto. Vocês podem trazer referências de fora também, tá bom? E aí eu vou falar um pouquinho do Silvio, né? O Silvio, ele tem algumas participações bem importantes, tem uma no Roda Viva, que é muito interessante, recomendo que vocês assistam quando vocês tiverem tempo. E aí, o Silvio Almeida, ele vai dizer assim, ó, existe o racismo patológico. O que é o racismo patológico? É aquele racismo do cara que é individual lá. Então, o cara sei lá, um nazista, um racista abjeto qualquer, que tem uma atitude racista contra um determinado grupo. Então, essa seria o racismo patológico. É um problema do sujeito com relação ao negro. E existe o racismo estrutural. Ele vai dizer, o grande problema da discussão que acontece no Brasil, das pessoas dizendo, mas eu não sou racista, é confundir o racismo patológico com o racismo estrutural. Por quê, professor? Porque o racismo patológico, ele já é contemplado pela lei. Ele já é abjeto, né? Mas ele já causa algum tipo de escândalo. Então, quando uma pessoa... Ele já é disseminado, né? Oi? Ele já é disseminado. Ele já é disseminado e ele já é percebido. Então, quando alguém faz uma declaração abjeta, uma declaração racista, as pessoas já vão para cima dessa pessoa, essa pessoa já vai responder por injúria ou por racismo diante da lei, ou seja, o racismo patológico, ele tem como ser combatido, porque juridicamente ele é um problema, mas existem leis que punem essa atitude, né? Que seria essa atitude individual e conjuntural. A questão para ele é que o racismo estrutural, ele muitas vezes não é sequer percebido, porque ele está dentro de uma estrutura e de um processo histórico que o normalizou, né? E aí o Silvio Almeida usa essa palavra, de tal modo que a instituição ou o grupo social que está sendo racista sequer percebe. Então, o racismo patológico, ele é consciente. Muitas vezes o racismo estrutural, ele não é sequer percebido. A gente vê isso na maneira como as pessoas falam, naquelas piadas que são feitas muitas vezes em tom de brincadeira, mas que trazem uma carga, né, bastante problemática de racismo. Pode falar. Eu não sei se faz sentido o que você está falando, né? Mas também, tipo, já é normal, tipo, em lugar mais privilegiado, ter só branco do que negro, entendeu? Sim, Priscila. Então, essa é a questão, né? Porque quando você não tem o diferente, você se acostuma com o igual, né? E à medida que você se acostuma com o igual, você não percebe que a sua fala, que a sua atitude pode estar sendo racista também. Ou seja, nessa estrutura já estabelecida, o sujeito sequer percebe o que ele está fazendo. E aí, isso é um problema maior, porque se o racismo ele é estrutural, ele não é sequer contemplado pela lei, porque a própria lei acaba reverberando essa percepção. E esse é o ponto da aula, tá? O ponto da aula é exatamente esse. É fazer uma distinção entre o racismo estrutural, que está nas estruturas e nas instituições brasileiras há bastante tempo, e do racismo patológico, que é aquela pessoa idiota que é racista, né? Por quê? Porque aquela pessoa que é idiota, que é racista, ela vai acabar sendo punida de um modo ou de outro. Agora, o racismo que acontece dentro de uma estrutura de poder estabelecida, ele não pode ser punido porque ele sequer, muitas vezes, é percebido. Daí a importância da discussão, da conversa, de trazer os problemas à tona para a gente repensar essas estruturas. Né? Então, por exemplo, as cotas raciais, elas dão um grande exemplo disso. Né? É claro, há pessoas que são contra, há pessoas que são a favor, enfim, eu não vou entrar nesse mérito, mas a partir do momento que o negro se inseriu na universidade, a gente começa a perceber uma melhora nos lugares em que o negro está inserido, nas periferias. Né? Então, não adianta a gente achar que a ausência do negro na universidade não vai contribuir, em alguma medida, para a desigualdade social, porque a pessoa perde o acesso, ela não tem acesso a essas possibilidades de ascensão, de mobilidade social. É claro, vai ficando muito mais difícil para combater essa desigualdade. E aí, é importante vocês perceberem também que, além de se manifestar inconscientemente, ele tem voz. Porque o que acontece? O racista patológico, ele pega o racismo estrutural fingindo,
né, inocência, e usa esse racismo estrutural para disseminar a sua posição racista. Então, além do racismo patológico e do estrutural, eles precisarem ser identificados, é muito comum que o racista use essa estrutura racista para tentar disseminar, dizendo, não, mas isso daí sempre foi assim. Tudo bem até aqui, senhores? Deu para entender essa distinção entre o que é o racismo patológico e o que é o racismo estrutural? Sim, tranquilo, né? E aí, o Silvio, ele vai dizer que há 3 aspectos do racismo estrutural que dão conta para que a gente perceba essa questão. Então ele vai dizer, existe o fator econômico, existe o fator político e existe o fator subjetivo. Econômico, e aí ele dá um exemplo que eu acho bastante interessante, e aí vai um pouquinho daquilo que a Priscila falou, a gente pode pensar, por exemplo, a carga tributária no Brasil. A carga tributária no Brasil ela é extremamente alta, só que ela normalmente ela incide sobre o consumo. O que isso quer dizer? A nossa carga tributária, você paga muito imposto quando você vai comprar alguma coisa. Então, todas as vezes que você vai comprar um celular, que você vai comprar um jogo de videogame, você paga uma carga tributária altíssima. Tem jogo de videogame ou o próprio console que você paga 60% de imposto, 70%. Então, se o negócio custa, sei lá, 1.000, você vai pagar 3.000, porque tem o lucro, tem importação e ainda tem uma carga tributária altíssima. Né? A gente vê isso em vários objetos de consumo. E aí, o que acontece? Quem é que está na parte mais baixa da pirâmide? A mulher negra. Você tem o pobre branco, você tem o homem negro, mas você tem a mulher negra. E aí, a mulher negra, ela vai ser obrigada, como todo cidadão brasileiro, a pagar um imposto altíssimo sobre o consumo. E aí, como a mulher negra também precisa consumir e ela tem um salário menor, esse imposto vai ter um peso muito maior para ela. Então, quem a gente vê reclamando de imposto? Os empresários. Mas quem é que acaba pagando imposto? O pobre. O pobre, no fim das contas, acaba se dando mal, porque a carga tributária incide sobre o consumo e o pobre é obrigado a consumir e ele não tem dinheiro. E aí, nessa relação com o pobre, quem é que está mais abaixo nessa estrutura, nessa pirâmide social? A mulher negra. Então, economicamente, uma estrutura que tem uma alta carga tributária acaba incidindo também sobre os mais pobres, no caso, a mulher negra, que está ali mais abaixo. Então, percebam, senhores, a gente tem um problema econômico, a gente tem um problema político. Qual é o problema político? A gente não tem a representatividade do negro e a gente tem a naturalização dos processos. Então, a população brasileira, ela tem por volta de 55%, 56% de negros. Só que no sistema carcerário brasileiro, a gente tem de 66% a 68%. Então, percebam, a gente tem mais negros presos. E aí, professor, mas eles cometeram crime. Não, a gente tem que pensar, a gente não pode pensar de maneira superficial, a gente tem que pensar o que levou a isso. A desigualdade social, a educação, o baixo índice de educação, os problemas anteriores a estar preso. E aí, quando a gente vai fazer essa revisitação histórica, a gente vai perceber que esses problemas nasceram há séculos atrás. E eles estão sendo empurrados com a barriga até os dias de hoje. Então, percebam, problema econômico, problema político, que é a naturalização. As pessoas naturalizaram ver o negro na cadeia, mas não naturalizaram ver o negro na universidade, ver o negro num cargo de grande importância. Né? Então, esse é um processo político também. E aí a gente tem a subjetividade. Eu acho que, Priscila, não sei se você citou a Lélia Gonzalez, né? Mas eu acho que você acabou citando ela também, né, Priscila? Sim. A Lélia Gonzalez, ela vai dizer uma coisa bem interessante. Ela vai dizer que nessa relação do homem negro e do homem branco, sobretudo nas periferias, você ainda tem um problema que é a subjetividade. Por quê? Porque como o negro não vê as referências, isso a Djamila também vai dizer, ele não vê referências em postos de alta patente, ele não vê referência em grandes empresas, cria-se uma subjetividade subalterna no negro. E aí, qual é o problema? O problema é que cria-se no branco uma subjetividade narcisista. Então você tem o negro vendo o mundo de maneira subalterna e o branco de maneira narcisista. O que é o narcisismo? É o sujeito achar que ele é o centro do mundo. Então você tem o branco achando que ele é o centro do mundo, e você tem, sobretudo nas periferias, segundo a Lélia Gonzalez,
o negro pensando de maneira subalterna. Por quê? Porque como existe uma estratificação social, acaba se criando no imaginário de maneira errada que você tem um emprego de branco, o trabalho que o branco tem que fazer, e o emprego de negro, que é o trabalho que o negro tem que fazer. Quando, na verdade, esse processo foi naturalizado historicamente de maneira racista, até por causa das próprias estruturas. Então, é muito incômodo para muitas pessoas quando elas veem um médico negro, por exemplo, ou um advogado negro, ou um juiz de alta patente negro. Eu lembro que a gente tinha no Supremo Tribunal Federal, né, no STF, um único juiz negro, que era o Joaquim Barbosa. E ainda assim ele era alvo de racismo o tempo inteiro. O tempo inteiro as pessoas estavam fazendo comentários maldosos, injúrias raciais. Por quê? Porque ele destoava dos demais. Se vocês olharem hoje a Suprema Corte, né, que é o ápice do direito, é o lugar onde estão os melhores juízes do Brasil, os nossos ministros, pelo menos em tese, todos eles são brancos. Percebam a complexidade disso. A gente tem uma população cuja maioria é negra, mas nos principais postos de comando ou de poder, a gente tem uma minoria negra. A gente pode pensar também na publicidade, na propaganda. Agora, porque o debate está acontecendo, a gente está começando a perceber os negros nas propagandas e nas publicidades. Hoje a gente tem, ainda bem, a Isa, né, que é uma cantora bastante famosa, fazendo vários comerciais. Mas ainda assim isso gera uma estranheza. Por quê? Porque a gente naturalizou esse processo de não ver o negro ocupando essas posições. A gente pode pensar também na novela, né? Quais são os papéis que o negro ocupa na novela? Escravo, empregado. Então percebam, a gente naturalizou uma coisa que não deveria acontecer, que não pode ser real, porque se a maioria da população é negra, por que a maioria, pelo menos nas novelas que tem uma representatividade, que entram na casa das pessoas, não são? A gente precisa parar para pensar isso, né? Existe uma relação também com o capital, né, com o capitalismo e esses processos de vender produto. Agora, o negro está se inserindo na publicidade, mas durante muito tempo ele foi excluído. Né? Então, é importante, senhores, eu trouxe essa aula que eu sei que é bastante polêmica, bastante incômoda para muita gente, mas para a gente começar a pensar se, como diz o professor Silvio, a gente não naturalizou os processos. Né? Então, por exemplo, a população negra nos Estados Unidos, ela representa 13% a 14% da população. E aí, a gente tem lá uma produção cinematográfica bastante equilibrada. Né? Então, por exemplo, a gente tem séries feitas nos Estados Unidos em que o negro é protagonista. Então, Todo Mundo Odeia o Chris, Eu, a Patroa das Crianças, As Visões da Rave. A gente tem várias séries em que os negros... Oi? Pantera Negra. Pantera Negra, a gente tem vários, né? O Will Smith sendo protagonista, o Ed Murphy sendo protagonista, a gente tem vários protagonistas negros num país em que o negro não é maioria. E aí no Brasil, o negro é maioria e a gente tem pouquíssimos negros sendo protagonistas. Qual é a explicação que a Djamila vai dar e o Silvio vão dar? É uma estrutura racista que impede que o negro chegue ao topo. Percebam, senhores, a complexidade disso. O negro, ele pode ascender socialmente, mas ele vai estar sempre 3, 4, 5 passos atrás, porque a estrutura, ela também é racista. Você tem o racismo cultural, mas você também tem um racismo institucional. Né? Você tem processos que impedem o negro de chegar a esses postos. Claro, vai dizer, mas tem uns que chegaram. Uns ou outros chegaram, de fato, mas numa população em que a maioria é negra, né, ou pelo menos em que a maioria se declara negra, a gente tem uma quantidade muito pequena, né, de representatividade, e aí não é só no cinema e na publicidade, em todas as áreas. Vocês podem observar que a maioria dos cargos, né, nesses cargos que requerem ali algum tipo de requinte, a gente tem um número de pessoas negras baixíssimo. Isso é, claro, consequência de uma educação desestruturada, de problemas históricos muito bem enraizados e estabelecidos que muitas pessoas não querem que mude. Enfim, a gente tem vários problemas aí. Mas a ideia dessa aula hoje era produzir em vocês uma inquietude para que vocês começassem a pensar nesses processos também. É claro, senhores, nós não vamos mudar o mundo aqui, mas
se a gente pensar como o Silvio Almeida propõe, a gente também não precisa se calar diante das injustiças, né? A gente precisa se posicionar, né? Não é, eu não sou racista e deixar para lá. Não, eu não sou racista e eu não quero que as outras pessoas o sejam. Eu quero que isso não aconteça. Tudo bem, senhores? Sem contar também, né, professor, que tipo, que os negros que aparecem são os negros ainda que estão dentro do padrão, magro, cabelo não tão crespo, não são, tipo, não tem muito negro gordo, cabelo bem crespo, é sempre os que ainda estão dentro do padrão, né? A gente pode pensar, Priscila, na ideia do colorismo mesmo. Você trouxe aí, né? A ideia de que quanto mais escura é a pele, mais difícil fica. Né? Então você ainda tem isso ainda, né? Dentro do processo racista, você ainda tem essa questão do tom da pele e do padrão, né? Se não estiver dentro do padrão. É claro, por exemplo, a Isa, eu acho ela muito bonita, mas ela tem um padrão, né? Se a gente for pensar, ela segue um padrão ali. Né? É um padrão comercial que atende às necessidades de um determinado mercado. Então ela faz propaganda para várias empresas, mas porque ela, de um modo ou de outro, ela tem um padrão de beleza ali que atenua, digamos assim, o racismo para ela, né? Verdade. Professor, Beleza. que é viciado em Twitter aí, eu tava tendo aquele caso daquele cara lá do Matheus que foi racista, não sei se você viu. Que ele foi racista com o motoboy. Não vi. Não, que ele sofreu, né? O motoboy. Os dois é Matheus, né? Disfarce. Os dois eu vi ali a gente tem, né, a elite brasileira mostrando a sua cara, né? Nos últimos dias eles patológico. Oi? É o patológico, ali é o patológico, exatamente. Mas o lugar onde ele estava produziu racismo estrutural. E aí, por exemplo, a gente tem vários exemplos, né, da classe média brasileira. A classe média não somos nós, tá? A gente é classe média baixa e olha lá. Né? Falando da classe média, a galera elite, né? Essa galera que controla a democracia brasileira, de vários exemplos, né? Então a gente teve um casal de engenheiros lá dizendo, olha, a gente não é isso não, a gente é engenheiro também. A gente teve o cara tratando mal o policial, né? O policial negro, inclusive, dizendo, lá na periferia você manda, aqui você não entra. Eu ganho 300 mil reais por mês. Então, percebam. Eu vi também. Tem uma estrutura. Percebam, tem uma estrutura de poder estabelecida que está muito atrelada a uma questão financeira, a uma questão do capital em si. Né? As classes estabelecidas financeiramente, nesse tempo de pandemia, resolveram mostrar a cara. Né? Então a gente teve o caso do George Floyd, a gente teve o caso do motoqueiro, né? O cara chegava a fazer assim, né? Mostrando a cor da pele, você nunca vai ter isso. Extremamente abjeto. Aí depois ele alega, não, o cara é insano, tem problema e tal. É claro, todo racista vai dizer que tem problema. E no fim ele tem mesmo, né? Ele precisa ser preso, né? Para tratar o problema dele numa cela. Então, é importante a gente pensar que está dentro de uma estrutura. Então, por exemplo, no caso da polícia americana ali, a gente tem, né? Eu ouvi um pensador falar esses dias, que no caso da polícia americana, na morte do George Floyd ali, a gente tem os dois, a gente tem o patológico e o estrutural. Por quê? Porque o patológico, o cara ali sufocando a vítima, e a gente tem os outros observando e não fazendo nada, como se aquilo fosse natural. Perceberam essa relação? Kaique falou, né, Kaique, que ali no caso do interior de São Paulo, em Paulínia, era patológico, mas no caso, por exemplo, daquela relação com a polícia, era patológico estrutural, porque o cara estava dizendo, eu não estou conseguindo respirar, e os outros policiais não foram lá e falaram, alivia aí pro cara, né, tirar do cara. Não, eles deixaram rolar. Então você tem a estrutura racista patológica, a estrutural, e o racista patológico dentro da estrutura estrutural. Desculpa, pode falar, Vitor. Cortou. Não, tudo bem. Um policial até soltaram o vídeo com áudio, assim, um policial desse negócio que aconteceu nos Estados Unidos, até falou assim, só deu um toque nele, assim, e falou assim, o cara tá querendo respirar. Agora, se fosse, acredito que se não fosse um negro, ele já iria intervir com físico, né, não só no diálogo. Exatamente, Vitor. Ia tirar ele de lá, né, porque era uma ação extremamente brutal. Tudo bem, senhores? Tá entendido? Então, a distinção que eu queria fazer aqui,
e a gente vai se aprofundar, porque alguns textos vão acabar chegando para vocês aí, era essa ideia do patológico e do estrutural. O estrutural está historicamente estabelecido, e o patológico é aquele cara neonazista que vai atacar as pessoas na rua, é aquela pessoa que faz comentários racistas de maneira consciente. Esse patológico, como o Kaique bem lembrou aí, o exemplo do cara lá em Paulínia, esse patológico a gente tem como tratar, a gente tem como punir. O problema, no caso, é o outro, né? Que é o que está dentro de uma estrutura de poder que faz com que o sujeito seja racista, mesmo sem perceber. Então, como a gente pode combater isso? A gente pode combater isso agindo e se colocando e discutindo. Né, discutindo essas questões, trazendo essas questões para a aula, trazendo essas questões para o dia a dia, de modo a combater esses processos. Porque se isso não acontece, vai ficando, e já se passaram 500 anos no Brasil. Eu acho que já chegou a hora da gente trazer esses temas à tona e começar a pensar eles de maneira sistemática. Né? Não é a minha opinião, é o que de fato é. Não é o que eu acho, é o que acontece. É opor o real ao ideal. Né? Porque se isso não acontecer, a gente está perdido. Eu vou tentar aqui, antes de finalizar, passar um vídeo bem curtinho para vocês. 4 minutos, pode falar. Você tinha falado também sobre o colorismo, e no caso do motoqueiro que sofreu racismo, tinha pessoas tentando omitir o racista, falando que ele não era negro, que ele era branco demais para ser negro. Tem pessoas que usam o próprio colorismo, que é algo para se defender dos racistas, para não ser racista. Exatamente, Kaique, ótimo exemplo. A ideia é de que, mas a pele dele é branca, né? Como se a pele ser branca isentasse o outro cara de estar sendo racista, né? É bem complexo, né? A gente vê ali o racismo patológico dentro de um processo racista estrutural, e a gente vê ali também a desigualdade social, né? A desigualdade social batendo forte ali, né? É que nem o senhor mostrou um parágrafo que falava sobre isso, né? Ele vinculou a classe, a classe social do motorista já com negro, entendeu? Ele já, ele quis usar de injúria a classe social dele já com a sua cor de pele. Mesmo a pessoa falando, como o Kaique disse, se ele é negro ou não. Querendo ou não, ele teve ação, independente, e outra, ele vinculou essas duas, entendeu? Como uma forma de humilhação, ele usou essas duas para, querer tirar o cara do sério. Já associou, né? O motoqueiro então é negro, né? É uma coisa que está inconscientemente ligado e estabelecido. Eu vou tentar passar um vídeo, eu sei que todas as vezes que a gente tenta passar um vídeo dá ruim, mas eu já deixei carregando aqui, e a coisa acontece de maneira bem rapidinha, né? A Preta Araújo faz uma leitura do racismo estrutural de maneira bem objetiva, tipo aulinha de cursinho mesmo. E eu vou colocar para vocês aqui, caso tenha passado alguma coisa em branco. Tudo bem, galera? Vamos tentar? Aí, quando ela terminar, a gente finaliza. Professor, diga. Para você reproduzir o som, você precisa apresentar essa tela no Meet. Apresentar essa tela no Meet? Você tem que ir no Meet, aí você tem que parar de apresentar, aí coloca para apresentar de novo, aí depois você coloca, acho que é apresentar uma aba. Aí você coloca do Chrome. Vai ter que apresentar uma guia e aí tá escrito. Uma guia. Para animações, vídeos. Nossa, cara, vocês são muito bons. Então, para a apresentação, certo? O professor está parando a apresentação. Aí o professor vai iniciar a apresentação de novo. Então tem 3 opções, aí você seleciona a que fala que apresentar uma guia. Uma guia do Chrome. Uma guia do Chrome. Nossa, apareceu para vocês? Aí você seleciona o YouTube e GG. Apareceu, né? Não. Ainda não? Apareceu. Agora sim. Agora sim, professor. Agora sim. O nome disso é netbook. Nunca comprem um netbook, tá? O cabelo cai e fica branco. Continente americano a abolir a escravidão, em 1888. Mas mesmo livres, 1,5 milhão de pessoas negras foram colocadas na sociedade brasileira sem nenhum suporte. E por conta dessa herança histórica vinda de centenas de anos de escravidão, é que nasce o que chamamos de racismo estrutural. O racismo é uma forma de discriminação que tem raça como alvo, que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes.
como um conjunto de hábitos, situações ou falas embutidas em nossos costumes, e que promovem, direta ou indiretamente, o preconceito e a segregação racial. Não dá para saber exatamente quando o racismo começou, mas essas ideias se espalharam entre os séculos XVI e XVII por conta da colonização do continente americano. Os europeus consideravam, em sua visão eurocêntrica, que os povos de origem europeia seriam mais inteligentes e mais capazes de prosperar, enquanto os negros e indígenas eram considerados animais. Até 1888, os negros eram escravizados, e com a abolição, e sem ter para onde ir, começou o estigma de que negros são preguiçosos e não gostam de trabalhar. E nesse momento, a sociedade, os lugares e as oportunidades ainda preservavam o pensamento escravocrata e calavam a voz dos negros. Não foram elaboradas leis que contribuíssem para combater esse abismo social, causado pelas décadas anteriores, inserindo os negros na sociedade. Os parâmetros para a criação de leis seguiam em um pensamento europeu, que defendia brancos, cristãos e homens. Recém-libertos, os escravizados foram morar em locais onde ninguém queria morar, como os morros, formando as favelas, sem emprego, sem moradia digna e sem condições básicas de sobrevivência. E mesmo depois de 130 anos de abolição, ainda é muito difícil para a população negra ascender economicamente no Brasil. E mesmo que ascenda, infelizmente ainda vai ter uma experiência de racismo para contar. Estudos sobre a desigualdade racial mostram que existe um pensamento enraizado de medo do branco ser comparado ao negro, de ter as mesmas profissões que os negros, de frequentarem os mesmos lugares. O preconceito está na estrutura que formou esse pensamento. Outra forma de racismo estrutural muito praticado, mesmo sem intenção ofensiva, são as falas e hábitos de linguagem pejorativos incorporados ao nosso cotidiano. Quando usamos expressões racistas como a palavra denegrir, que nada mais é do que tornar algo negro. Ou quando utilizamos nomenclaturas para negros ou pretos, como as palavras mulato e pessoa de cor. Desde sempre, em todas as pesquisas sociais e demográficas, os autodeclarados pretos ou pardos são maioria nos índices de analfabetismo, de desemprego e têm a menor renda mensal. As estatísticas de cor ou raça produzidas pelo IBGE mostram que, em média, brancos têm maiores salários, sofrem menos com desemprego, são a maioria entre os que frequentam o ensino superior. Isso poderia ser resolvido com a adoção de políticas públicas, que visam reparar aqueles que foram sistematicamente marginalizados e excluídos da sociedade durante tanto tempo, como foi o caso da criação das cotas raciais, que abriram espaço para que a comunidade negra conseguisse ingressar nas universidades. Mas a sociedade brasileira, como um todo, já naturalizou a nossa ausência. Quantas pessoas questionam a falta de negros no legislativo ou no judiciário? Ou porque a maioria dos formandos de curso de medicina não são negros, mesmo num país de maioria negra? Ou onde estão os altos executivos negros? Isso cai sobre a própria comunidade negra. A gente acaba achando que esses lugares não nos pertencem. De acordo com o Infopem, que colhe informações estatísticas do sistema penitenciário brasileiro desenvolvido pelo Ministério da Justiça. Além da precariedade do sistema prisional, as políticas de encarceramento e aumento de pena se voltam contra a população negra e pobre. Entre os presos, 61,7% são autodeclarados pretos ou pardos. E mesmo depois de tudo isso, ainda tem gente que nega que o racismo ainda existe. Ah, mas se eles se esforçarem, eles vão chegar lá. Como se fosse possível chegar no mesmo lugar e no mesmo horário, saindo com bastante atraso. Ou você acha realmente que as oportunidades dadas aos brancos são as mesmas dadas aos negros? É preciso reconhecer que o racismo existe e ele está enraizado nas estruturas da nossa sociedade. E entender que, como já diria a maravilhosa Angela Davis, numa sociedade racista, não basta apenas não ser racista, tem que ser antirracista. Porque essa luta não é só nossa, dos negros, essa luta é de todos. Maravilhoso. Bom, senhores, vocês estão aí ainda, né? Eu acho que se eu fechar, será que resolve o meu problema? Bom, eu coloquei esse vídeo porque tem uma questão do lugar de fala também, né? O professor está aqui dando aula, explicando e falando, mas eu não sou negro, então é importante que
quem está no lugar de fala também apresente, né? Porque senão, como disseram aí, a gente fica num lugar de falha, né? Então, ainda bem que a Priscila está aí também, lugar de fala total, nossa amiga Lohane também. É isso, pessoal. A ideia era que vocês produziram uma reflexão. Eu sei que a gente não problematizou sociologicamente algumas questões, né, até porque a gente adiantou muito, o tempo da aula passou bastante, mas a ideia era essa, era provocar mesmo e trazer uma certa inquietação. No formulário vocês vão fichar essa introdução do texto da Djamila, e aí vocês vão fazer, se vocês quiserem fazer em dupla também, é até interessante para vocês estabelecerem uma discussão, ou façam individualmente e não tem problema nenhum, tá bom? Muito diferente do professor, tá? O professor já aconteceu comigo, eu tenho um amigo falecido já, não por outros motivos, mas ele falecido, eu lembro que uma vez a gente da escola, e a gente parou para conversar na porta do colégio Fernando Pessoa, e os policiais vieram nos revistar, mas revistaram só ele, e ele era o único negro ali. Então, estávamos nós dois conversando, mas só ele foi revistado. Para vocês perceberem como existem problemas estruturais no país, e o quão constrangedor foi para mim não ser revistado. Eu gostaria muito de ter sido revistado, porque quando a polícia foi embora, eu não sabia o que dizer para ele. Então, percebam como é difícil, né? Então, assim, o racismo ele é um problema para todo mundo, e a gente precisa começar a pensar nisso também. Alguém tem algum comentário a fazer? Alguma questão? Se não houver, eu sei que a gente... Professor, pode falar, Priscila. Você não falou de Ludmilla nenhuma vez. Parabéns. Eu tomei já 2 broncas, né? Eu não chamei a Djamila de Ludmilla, né? Ficou treinando no espelho, né? Uma artista negra, né? Embora ela seja uma artista negra também, né? E é importante que seja reconhecida. Então é isso, senhores. Muito obrigado. Eu sei que o tempo avançou. Foi um prazer estar com vocês nessa tarde fria de sexta-feira, como sempre é. Espero que vocês tenham um final de semana maravilhoso, que vocês descansem bastante nos dias vindouros, né? E que a gente se encontre em breve, tá? Se ninguém tem mais nada a fazer ou a dizer, a gente vai encerrar a aula a partir de agora. Até mais, pessoal, e fiquem com Deus. Obrigado, professor. Obrigado. Até mais. Tá, professor, obrigado. Nóis. Desculpa aí, viu, gente? Na próxima, me chama de novo, professor, pra me tentar de novo. Eu também quero tentar de novo, porque